Nós agradecemos ao querido irmão aspirante evangelista Murilo Paiva pela direção do nosso culto de hoje. E nós queremos agradecer ao Senhor, porque é um privilégio estarmos na sua obra, o servindo, o engrandecendo, reunidos como igreja para o louvor do seu nome, para o beneplácito da sua excelsa e soberana vontade. Que Ele continue nos dando graça e também nos conduzindo para o nosso estudo de hoje. Eu queria convidar a sua atenção para o texto que se encontra na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 12, versos de número 1 e verso número 2. Nós já passamos por princípios importantes concernentes aí à questão da criação de todas as coisas. Você pode acessar este e outros estudos na nossa conta, no nosso canal, não meu, da igreja, no YouTube, e lá acompanhar o fio da meada aí deste livro tão abençoador que temos acompanhado aqui, Gênesis 1 e 2, do professor Adalto Lourenço, que nos fala sobre a mão de Deus na criação. Sabemos que há muito tempo um aparente conflito criado pelas forças seculares, pela inteligência dos homens, que acabamos de ver Paulo falando que consideram a sabedoria de Deus como loucura, mas entretanto a loucura de Deus para os homens é vista com desprezo, mas é muito maior, é muito mais profunda e libertadora, pois é a revelação do Criador de todas as coisas. E passamos aqui por vários fundamentos que reiteram estas realidades para olharmos para o criacionismo não como uma doutrina apenas de credo ou de manifestação de crença, mas como uma verdade com respeito à origem do universo, de todas as coisas da vida, a partir dos propósitos eternos do Senhor. E nesses últimos meses de estudo, já caminhando para a nossa conclusão desse tema abençoador, que tivemos o privilégio de, nesse ano, acompanhar com muita concorrência do tempo, concorrência dos nossos afazeres, mas voltando nossa atenção para nos capacitarmos, pois eu tenho certeza e sem sombra de dúvida alguma que você, acompanhando, seja presencial ou através também das gravações aí no canal da igreja, vai se encontrar depois dessa jornada muito mais capacitado para defender a sua fé. Diante de discussões, de ataques levianos, somos chamados pelo Senhor também a, com atitude e preparo, defendermos a fé com fundamentos. E olhar para a criação é mais do que uma questão de fé, embora ela nos seja suficiente, porque é pela fé que cremos que o Senhor trouxe todas as coisas à existência pela palavra do seu poder. Assim que a palavra de Deus nos explica a origem deste sentimento de convicção em nosso coração. Contudo, a criação é mais do que fé, também é questão de lógica, é uma questão matemática, estatística, e é uma questão que vai confrontar, no ponto de vista de teorias, a verdade da criação, não como uma proposta da origem do universo, mas como a verdade por trás daquilo que não podemos sondar com provas laboratoriais ou provas documentais. Entretanto, o Senhor revela a partir de Moisés, no primeiro livro bíblico, e ao longo de todas as escrituras, através dos autores inspirados, os detalhes, alguns dos quais deveríamos saber para crermos que Ele é o Senhor, o único Deus vivo e verdadeiro. E nessa corrida final, nessa reta de chegada do nosso estudo sobre como tudo começou, nós vamos falar sobre cosmovisão, envolvendo aqui o nosso olhar a respeito da criação. Porque há muitos que até mesmo vão se identificar como crentes no Senhor, como legítimos e genuínos seguidores de Jesus, mas que têm dificuldade de crer na literalidade do registro de Gênesis, na origem
guiada e premeditada de todas as coisas para o seu propósito específico, ou pela duração dos dias da criação, todos os detalhes que, nas mãos de um Deus Todo-Poderoso, não podem e não devem ser nenhum empecilho para a nossa própria fé ou para o testemunho da nossa fé com respeito ao seu poder. O nosso Deus tem todo o poder e teria para fazer o universo todo em um dia só. O decidiu fazer em 6, nos ensinando muitas coisas em cima disso, e também com ordem, com propósito e com missão para cada uma das coisas que criou. E por que pessoas têm dificuldade para entender isso? Isso é um resultado de cosmovisões erradas, isto é, visão de mundo, visão cultural, visão intelectual errada, e que vai muitas vezes mover nosso coração para a fé, mas afastar nossa mente dela. Veja a contradição entre uma coisa e outra. Vamos ler com atenção o texto, aí onde Paulo nos fala sobre essa compatibilidade, essa importância de compatibilidade da mente com o coração transformado por quem já foi salvo por Cristo. Romanos 12, 1 e 2, ele diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, transformação mental, ou aqui no texto grego que Paulo utiliza para a redação da carta aos Romanos, metanoia, é uma transformação que começa no espírito e se expande para a consciência de todo aquele que recebe a Cristo como seu Senhor e Salvador por intermédio da obra redentora de Jesus. Sobre cosmovisão, nós precisamos falar com os irmãos hoje, para começarmos, darmos o pontapé inicial nesta nossa jornada sobre cosmovisão relacionada à criação, a importância de uma cosmovisão certa. Com os óculos, com as lentes certas, nós podemos identificar de maneira adequada os planos de Deus para com o nosso crescimento, a nossa visão sobre tudo que Ele criou, ou com as lentes erradas, podemos também ter obscurecido o nosso entendimento, entendendo muitas vezes que os atos criacionais de Deus são loucuras, são fantasias, lendas ou até mitos. E você vai ver muitas vezes, até mesmo na área da teologia, falsos mestres se investindo de pretensas autoridades para defender tais posicionamentos. Mas nós podemos ver até aqui que o relato de Gênesis nos permite de maneira plena entender de onde viemos e quem nós somos. Isso é cosmovisão, contrário à proposta evolucionista. Na grande e majoritária defesa científica, o conhecimento sobre a nossa origem, revelado nas Escrituras, é autêntico e é verdadeiro, e não só por uma questão de que eu creio porque foi Deus que registrou a Bíblia, revelou aos seus servos para que registrassem a nós também, e por isso não vou contestá-la, mas porque ao olhar a criação ao nosso redor, nós temos diante de nós certezas incontestáveis, lógicas e provadas de que há um Criador, e a Bíblia nos registra sendo esse Criador Jeová, Adonai, o Senhor dos exércitos, Deus de Israel. Contudo, o relato bíblico ele não vai nos informar somente sobre a nossa origem. Ele vai falar também sobre a razão pela qual nós estamos aqui. Alguém sabe me dizer qual é a principal razão ou a principal motivação da existência do homem? Glorificar a Deus e desfrutá-lo para todo o sempre. E isso já nos leva para um segundo ponto que eu queria refletir com você nessa noite. Veja, fomos todos criados por Deus. O Senhor nos criou, isso é uma certeza bíblica e existencial. Para tanto, Ele não nos criou como pensam os teístas abertos, uma vertente da filosofia cristã que defende, não, o Senhor criou a terra, mas
nos abandonou agora à nossa própria sorte. Muitas músicas, muitas correntes ideológicas defendem este posicionamento chamado teísmo aberto. O teísmo aberto coloca Deus numa posição de assistente dos descaminhos do universo, como se ele tivesse criado o homem e o abandonado à sua própria sorte. Entretanto, a Bíblia nos registra que, além de Criador, o Senhor também é sustentador da vida. Sem a sua intervenção, controle e ação direta e indireta em todos os atos, desde os microscópicos até os da magnificência universal, no cosmos, nas galáxias, sem o seu dedo e o seu controle e organização, estaríamos relegados ao caos e à destruição. Isso é um fato. Não há explicação para a organização sistemática de graus, inclinações, rotações e distâncias entre planetas numa galáxia, de forma que não se colidem e não se destroem. Tudo geometricamente calculado, nos levando à constatação inequívoca de que o Senhor os fez, mas também não os abandonou, continua os sustentando de maneira perfeita e de maneira plena. Em Gênesis 1 e 2, nós vemos a descrição e exemplos de grande precisão a respeito da função e o propósito do ser humano. Além de refletirmos sobre a pessoa de Deus através da imagem e semelhança que Ele nos deu, que já vimos aqui foi distorcida por conta do pecado, e carregamos conosco imagens quase como de relances a respeito do que éramos originalmente propostos a fazermos e sermos. Em Adão e Eva herdamos as consequências do seu pecado, a desobediência dos nossos primeiros pais. Mas, como propósito existencial, desde a criação no Éden, vemos já a direção do homem e da mulher para o cumprimento de um mandato. Em Gênesis 1, 28, nós vemos isso, veja comigo, na sua Bíblia. Gênesis capítulo 1, verso de número 28. O que nos diz o autor sagrado? E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Nós fomos criados com propósitos e também com missões. Observe que a bênção de Deus para os seres humanos foi, primeira, sejam fecundos, multipliquem-se e enchem a terra. A geração da vida partilhada pelo dom criacional de Deus aos homens é a primeira missão dada a também nós, enquanto seus descendentes, fecundidade, multiplicação e povoamento. O Senhor deu esta missão primeira ao homem e à mulher. Segundo, sujeitar a criação ou subjugar a terra. Hoje nós vivemos um tempo da inversão completa deste valor essencial da missão do homem. Vemos animais mandando nos seus donos. Outro dia estava aguardando um exame e a operadora da clínica lá divulgava alguns anúncios numa tela como essa que temos aqui e informava de um novo plano para cuidados da saúde do seu pet. Hoje tem se tornado uma grande tendência no nosso presente tempo, na contemporaneidade, esse cuidado exacerbado para com os animais. Eu vejo alguns amigos, colegas de trabalho e, enfim, na nossa convivência social, que já deram ou ainda darão muito mais atenção, luxo e conveniências para um animal, um bichinho, que deve ser tratado com condescendência, mas muito mais do que deram seus próprios filhos. Veja que contraditório.
Hoje não é raro você visitar um shopping ou um supermercado e ver casais caminhando com carrinhos de bebê. Quando você tem aquela impressão, embora isso já seja pouco recomendado nos dias de hoje, né? Você vai olhar para a criança e vê um cachorrinho lá, um carrinho de bebê, não é? Brigas em poltronas de aviões para abrigarem animais que não poderiam inicialmente viajar juntamente nas cabines das aeronaves, mas geram ações, indenizações e discussões sem fim a esse respeito. O homem não foi chamado para ser servo da terra. Diz-se muito, por conta da exploração desavisada e muitas vezes inconsequente dos recursos naturais, que o homem sem a natureza virá a sua própria ruína, sem os recursos naturais. Entretanto, que a natureza sem o homem vai sobreviver e vai ficar até melhor. É o que se defende no âmbito da ecologia radical. Entretanto, o homem foi criado por Deus no preceito bíblico, não deixe se enganar por estas cosmovisões mundanas. O homem foi criado para sujeitar a criação. Ele é a coroa da criação. Ele recebeu fôlego de vida, sabedoria do alto. Ele tem o condão, o mandato divino para sujeitar a criação. Mas veja, também ao mesmo tempo é seu mordomo. Ele é também um fiel despenseiro. É alguém a quem foi confiado pelo Senhor da criação o dever de cuidar e manter a criação. Não foi chamado certamente também para este outro extremo, explorá-la de maneira inconsequente e desorganizada. Terceiro propósito dado por Deus era o de dominar sobre as demais formas de vida. Nós podemos observar, queridos, que Deus abençoou o homem na criação com 3 funções específicas: fecundidade, dominação e subjugar a terra. Claramente o significado de propósito revelado nessas linhas de Gênesis 1 é muito diferente do que é pregado no evangelicalismo atual. Ser abençoado por Deus em Gênesis está relacionado com o verbo ser, enquanto que ser abençoado por Deus no cenário evangélico atual, condicionado por muitas vezes pela fatídica teologia da prosperidade, está relacionado ao verbo ter e não ao ser. Deus não nos deu aqui propósitos existenciais ligados ao que nós teríamos em termos de posse, propriedade ou tutela. Ele nos dá aqui missões, propósitos e direção ligados ao que nós devemos ser, ou seja, fecundos, sermos autoritativos sobre a terra e também dominadores sobre as outras formas de vida. Por essa razão, nós vemos uma grande dificuldade de compreensão dessa proposta de Deus. E nessa proposta de Deus, que vai guiar, meus irmãos, não se engane, todo o nosso comportamento com os nossos pares, isto é, nossos irmãos e irmãs, vai guiar nosso comportamento conosco, ou seja, enquanto indivíduos, e também o nosso comportamento para com a sociedade. Se temos aquela síndrome de viralatismo, não olhando para as Escrituras e para o que o Senhor nos chamou a fazer, vamos, de maneira corriqueira, ter os nossos olhos moldados por uma visão errada do nosso papel na criação. Nosso papel na criação não é o papel de dobrarmos as nossas cabeças para servirmos aos animais ou nos comportarmos como eles. Síndromes doentias que têm se manifestado de cada vez mais formas alarmantes no nosso tempo atual. Falta de cosmovisão. E veja, nós não estamos aqui preocupados com o descaminho ou as crises que o mundo enfrenta. Já era-se de se esperar. Há um grande teólogo que nos diz que quem conhece as Sagradas Escrituras não deveria se surpreender com o estado atual do mundo. E isso é uma realidade. É uma grande verdade, meus irmãos. A criação deixa para o homem um lastro de dever, de missão e de propósito que ao longo do tempo foi se perdendo.
ao longo do tempo foi sendo negociada. E mesmo e principalmente, veja, não pelos ímpios, mas pelo povo de Deus. Igrejas negociando seus papéis, homens que se dizem cristãos, mas que na realidade dobram-se aos ditames, tendências e modismos do mundo presente. Um grande prejuízo, uma grande lástima. Cosmovisão errada pode levar mesmo um cristão fundamentado em boas doutrinas, mas uma visão errada, para o seu próprio extermínio. Ser fecundo, multiplicar e encher a terra. O alvo de Deus para o ser humano foi que ele pudesse ter filhos e filhas, até que o planeta Terra estivesse cheio de seres humanos. Foi por essa razão que Deus criou a porção seca da terra. Se fosse só água, ia ser difícil botar muita gente aqui para habitar o nosso planeta, que, veja, curiosamente é chamado de planeta água. Mas será que está certa essa afirmação? Quando nós olhamos para a composição da Terra, nós temos a tendência de chamá-lo de planeta água por conta da sua superfície, certo? Sua superfície é coberta, na sua maior parte, é verdade, por água. Contudo, a Terra não é só superfície, a Terra também tem um núcleo. E aí, se eu te disser que majoritariamente a Terra é terra, a Terra é rocha, a Terra são superfícies sedimentares. Na sua superfície, bastaria eu te dizer, para quebrar essa impressão errada de que a Terra é coberta, maior parte, por água, que em toda região marítima da nossa superfície terrestre, na parte da profundidade, tem o quê? Terra. Ou seja, além da terra da superfície, ou seja, da porção seca, aqui mencionada em Gênesis, nós temos ainda a porção submersa, que também é terra. Então, a maior parte da terra é terra. E Deus a fez assim, com um propósito específico. Criou a porção seca para ser habitada pelo homem. E seriam necessários muitos homens para habitar toda essa extensão da porção seca. Mas existe uma razão para esse povoamento, que é a segunda missão ou propósito que Deus coloca para o homem, que é subjugar a terra. Ele diz: crescei, multiplicai, sede fecundos, e também diz: sujeitai a terra. A palavra hebraica traduzida por subjugar é kabash, e o seu significado pode ser compreendido através do texto lá de Jeremias 34:11. Abra comigo esse texto brevemente para vermos o que esse significa. Jeremias capítulo 34, verso de número 11. Amém? Amém ou não amém? Mas depois se arrependeram e fizeram voltar os servos e as servas que haviam libertado e os sujeitaram por servos e por servas. Não sei se foi a mesma versão que você está usando aí, mas a expressão aqui de Jeremias 34:11 para sujeitaram é kabash, é a mesma usada lá em Gênesis, quando Deus dá essa missão ao homem, sujeitar a criação. Da mesma forma que aquelas pessoas que foram mencionadas por Jeremias foram subjugadas para servir, o homem deveria também subjugar a terra para servi-lo, para servir a sua própria subsistência, para o progresso da humanidade. Quando temos visto, queridos, um grupo de cristãos amedrontados e acovardados, que não conseguem mais comer carne, porque é um ser vivo. Eu estou comendo carne de uma vaca, de um boi. Eu não posso mais comer planta, porque também planta é ser vivo. Veja o estágio de absurdo que chegamos. Muitas vezes renegando a missão que Deus nos deu de sujeitar a criação, de fazê-la nos servir. E veja, fazê-la nos servir num contexto produtivo e próspero, não necessariamente de exploração inconsequente e irresponsável. O que isso significa de forma prática? Em Gênesis 2, de 5 a 9, nós vemos essa resposta.
Vamos lá para Gênesis 2, de 5 a 9, e diz o texto: ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo, e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra. E também não havia homem para cultivar o solo. Todavia brotava a água da terra e irrigava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para o alimento. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós vamos lembrar que a gente já estudou anteriormente as plantas, seu objetivo, por que elas foram criadas no terceiro dia, e outros tipos de plantas que foram criadas no sexto dia. Mas nós queremos, para encerrar, focar na forma com a qual Deus orientou o homem a subjugar esta criação, a terra. Antes de criar o ser humano, Deus plantou um jardim. Veja, premeditando que haveria quem o cultivasse e cuidasse dele. Foi nesse jardim que o Senhor Deus colocou o homem para dele cuidar. E não foi Adão quem plantou o primeiro jardim. Foi Deus quem plantou o primeiro jardim. Ao criar o jardim, Deus já deu o padrão de como a terra deveria ser. Um jardim, isto é, necessitando da condução não desordenada ou selvática, mas cuidadosa de alguém que ele comissionou para essa missão. Isto é, o homem. Deus criou um jardim e o confiou aos cuidados do homem. Deus não criou uma selva, Deus criou um jardim. Deus não criou desertos abandonados, Deus criou um jardim. Deus não criou a terra como se fosse um terreno baldio. Esqueça essa cosmovisão errada, secular, de que o bom da natureza, ela ficar lá a seu próprio bel prazer, jogada, crescendo desordenadamente. O homem foi colocado para esta missão e a ele é delegado este mandato de sujeitar a criação. E isso também significa moldá-la para servir ao seu próprio crescimento. Deus criou um jardim. A terra naturalmente ia produzir plantas. Mas o homem, o ser humano, deveria subjugá-la, torná-la um grande jardim, baseado no modelo que Deus criou. E que foi, por consequência da desobediência dos nossos primeiros pais, perdido, obscurecido e prejudicado por consequência do pecado. Esse tipo de jardim que Deus criou, ao compararmos as duas palavras hebraicas usadas para jardim, que é gan e gná. Gan é um jardim cercado, particular. E gná é um jardim sem cerca, um jardim aberto. Quando Deus fala do Éden, a palavra usada aqui não é gná, ou seja, um jardim aberto. Foi gan. Éden sempre foi um jardim particular, um jardim fechado. A superfície da terra, no propósito de Deus, deveria ter sido transformada no seu projeto original por um tipo de jardim gan, cercado, fechado, particularmente cuidado, com maestria. Você já teve a oportunidade de ir até um sítio onde há uma entrada com folhagens, com palmeiras, flores? É uma coisa linda, maravilhosa, te traz automaticamente o sentimento de paz, de alegria, de gozo, de satisfação. Estamos fazendo um projeto, assim que os recursos nos permitirem, para revitalizarmos o nosso jardim da entrada da igreja também, porque é importante. Nós precisamos olhar, queridos, para o que Deus nos chamou a fazer. A superfície da terra deveria ter sido cuidada como um jardim, por meio da ação humana, de cuidado, de subjugar, mas não se tornou. Pelo contrário, ao olharmos para a superfície terrestre, vemos selvas, desertos, áreas que parecem grandes terrenos baldios, exploração, contaminação química, uso desenfreado dos recursos naturais. Podemos ver o quanto a raça humana fracassou no mandamento de Deus de subjugar a terra.
esse segundo propósito, segunda missão de Gênesis, descumprido na sua totalidade. E assim nós fomos, paulatinamente na história, abrindo mão da bênção que isso seria para toda a raça humana. O Senhor desejava que a partir dos seus eleitos, seu povo, toda a humanidade desfrutasse de ordem, de alegria, de satisfação, como um grande jardim, cuidado e sujeitado a esta perfeita orientação e sujeição que o homem lhe imporia. Como exemplo que nós estamos falando, você poderia encontrar na internet alguns exemplos de jardins criados pelos seres humanos, muitos deles pontuados como maravilhas do mundo moderno. Jardins que na antiguidade também foram conhecidos pelas suas belezas e ordem e organização. Temos muitos jardins vitorianos no Canadá, jardins italianos no Italian Garden, Villa Garzone, Castelo Branco em Portugal, na Polônia, o Renaissance Garden e tantos outros. Poderíamos aqui ficar uma noite inteira, eu te recomendo pesquisar para ver quantos são bonitos, jardins bem cuidados. Este que Deus plantou, chamado Éden, estava repleto de árvores agradáveis aos olhos e árvores boas para o alimento. Veja, Deus não fez um jardim só com planta que dá fruta. Tem muita gente que não presta atenção nesse detalhe em Gênesis. Ele criou um jardim com árvores agradáveis aos olhos. Árvores para admiração. A beleza, meus irmãos, a singularidade da criação tem cada vez mais sendo ofuscada, vem cada vez mais sendo ofuscada por um olhar nihilista, por um olhar existencialista, fruto de secularismo que acinzenta a vida e o olhar do ser humano para tudo, relativizando o que é belo e o que é feio. Hoje você considera algo bonito, mas diz o mundo, não, isso é bonito para você, porque para mim o conceito de beleza é outro. Mas, queridos, há o que é belo e há o que é feio. Na Renascença, grandes pintores foram influenciados pela fé cristã para buscar, aproximando-se dos ideais divinos, retratar com maior fidelidade e detalhes possível a criação. Michelangelo, Rafael, outros grandes pintores foram conhecidos por detalhar quase como retratos, pinturas a óleo em tela e também no teto de capelas, é verdade. E hoje você vai a um museu e um vaso sanitário com uns pneus jogados aleatoriamente ao seu redor é chamado de arte. Como dizer que isto é belo? Observe novamente o padrão de Deus. Ele cria um jardim de árvores agradáveis aos olhos e de árvores boas para o alimento. Pensando tanto na inspiração, no que alimenta a alma, como também no que alimenta o corpo. O jardim não deveria ter apenas aspectos funcionais ou árvores frutíferas. Deveria ter também um aspecto estético. Deus é um Deus de detalhes. Se você olha a engenharia do tabernáculo, se você olha a engenharia do templo que ele ordenou a Salomão que construísse, se você olha a arquitetura, os detalhes, a estética, você vai olhar para um Deus que gosta de coisa boa, de coisa de qualidade. As roupas dos sacerdotes, todo aquele cerimonial, a arca da aliança, coisas belíssimas, bonitas, agradáveis, admiráveis. Padrão de beleza divino. Funcionalidade e beleza eram os padrões para subjugar a terra. Na semana que vem, nós vamos continuar falando agora sobre a terceira missão: dominar as demais criaturas. A gente vai recapitular também esse aqui e vamos continuar falando sobre cosmovisão. Então, não perca, esteja conosco na próxima quarta, 19h30. Você que nos acompanhou aí no YouTube também já está convidado para não perder a partilha dessa reta final do nosso estudo sobre como tudo começou, onde vamos continuar falando sobre cosmovisão e onde está associado as missões,
aos propósitos que Deus deu ao homem quando o criou. Deus abençoe você e a sua família. Vamos ficar de pé para orarmos e agradecermos ao Senhor por mais um privilégio, uma oportunidade que Ele nos deu de estarmos reunidos na sua casa nessa noite. Senhor Jesus, obrigado, Pai, por tantas bênçãos sem fim e incontáveis que, com a Tua boa mão, nos concedes.